Boa noite, a paz, Deus abençoe. Nós hoje vamos fazer um estudo da palavra a respeito desse tema, nesse dia de hoje, dia 26 de 6 de 2025. Uma visita que mudou a casa, esse é o tema. E hoje eu e o Inácio vamos estar aqui, tudo na luz da Bíblia, e tenho certeza que Deus vai falar ao teu coração. Mas primeiramente, abaixa sua cabeça, vamos fazer uma oração? Vamos orar. Senhor Deus eterno Pai, neste momento nós nos colocamos diante de Ti, pedimos ao Senhor, tenha misericórdia de nós, perdoa nossas falhas, direciona, meu Pai, nas nossas emoções. Nós venhamos ter uma vida pautada cada dia mais na Tua palavra, abre nossa mente, nosso entendimento. Meu Deus, nos fortalece para que nós venhamos cuidar da nossa família, nós saber lidar com cada um deles na nossa casa, lidar, meu Pai, com pessoas não é fácil, dá domínio próprio, nos capacita. Toma frente, meu Pai, desse estudo da palavra. Eu venha nos capacitar, venha fazer a Tua vontade. Entregamos tudo e todos em Tuas mãos, Senhor. Deus, conduza, Senhor, do início ao fim. Não vai demorar, vai ser breve, mas nós vamos estar fazendo o propósito do 40 de quinta-feira. Hoje, meu Pai, estamos no número 11 de quinta-feira da família, lutando pela família, Senhor. Então faz, meu Pai, essa campanha vem acontecer coisas extraordinárias e ao respeito, meu Senhor, da nossa árvore venha, meu Deus, florescer. Cada semana venha ter um testemunho diferenciado. Então a nossa família em Tuas mãos, em nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho, do Deus que é Espírito Santo. Você que crê, diga amém, diga graças a Deus. Amém, graças a Deus. Abre a sua Bíblia, lá em Lucas 19, a aluna está aqui, toda animada, Lucas 19, vou ler do versículo 1. Hoje nós vamos estar falando de Zaqueu. Para quem não sabe, Zaqueu, ele tinha uma estrutura bem baixa, né? Sim. Né, Inácio? Bem mais pra frente. Bem baixinho, mas ele chamou a atenção do Todo-Poderoso. Como é que ele chamou a atenção, Inácio? Fala aí um pouquinho para a gente chegar na palavra. Como é que Zaqueu chamou a atenção de Deus? Do Senhor Jesus. Primeiramente, boa noite para todos, né, que estão aqui presentes e vocês que estão online. Zaqueu chamou a atenção de Deus, né? Quando que Deus ele estava pregando no meio de uma multidão e a pastora Rose acabou de falar que ele tinha uma estatura muito baixa e ele não conseguia ver o mestre. Então o que ele teve a brilhante ideia de subir numa árvore. Que legal, né? Pra você ver que ele fez algo que ninguém fez. Então o que você está fazendo? Você vai entender o que você está fazendo pela sua família. Às vezes você só reclama da sua esposa, do seu esposo, da sua mãe, do seu pai, do seu padrasto, mas não veio para um culto de quinta-feira. Se você perguntar, pastora, só está triste que não veio a multidão, não veio o jovem, não veio ninguém? Eu não estou triste não. Sabe por quê? O principal está aqui, que é o Senhor Jesus. Ele disse que onde tivesse 2 ou mais reunidos no nome dele, ele faria presente. Já estou no lucro, aqui tem mais de 2. Ele tem eu, fora o Espírito Santo e os exércitos de anjos. Amém. A presença do Senhor está aqui. Vamos lá, vamos meditar? Vamos. Abre a sua Bíblia. Cadê a sua Bíblia, Inácio? Pode ser essa daqui também? Lucas capítulo 19, versículo 1. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. É isso mesmo? É isso aí, no versículo 1, no início. Aí diz, eis que um homem rico, o nome dele era Zaqueu. Chefe de quê? Chefe dos publicanos. No 3 diz assim, ó. Ele procurava ver quem era quem. Jesus. Talvez é o seu caso. Você está procurando quem é Jesus. Ah, Jesus é o Filho de Deus. Não, mas quem é ele? Ele já ouvia falar de Jesus, mas ele queria ver. E isso é muito importante. Isso chamou a atenção de muitas pessoas, até hoje estão falando de Zaqueu. Vamos lá. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o quê? Mas ele não podia. Por causa de quê?
da multidão. Havia o quê? Muitas pessoas ali naquele momento que estava tudo na frente dele. Por que estava na frente dele? Porque estava na frente desse rapaz, desse homem que chamava-se Zaqueu. Porque ele era de pequena estatura. Vamos dizer que ele era um anão, pode ser? Sim. Ele era um anãozinho, era baixinho, pequenininho. Aí diz assim, então no 4, vamos lá no 4? Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, uma árvore, né? Uma árvore. A fim de ver que Jesus, porque ele havia de passar por ali. Como é que será que um homem tinha tanta certeza que Jesus ia passar? Por exemplo, tá aqui a gente aqui, alguém está dizendo que Jesus vai fazer uma visita aqui no Ferreira. Alguém está dizendo, mas como uma pessoa pode ter tanta certeza que Jesus vai vir aqui? Pela fé. Tudo é através da fé. E ele aqui nem sabia que ele já tinha fé, mais do que aquela multidão que estava ali querendo tocar em Jesus, falar com Jesus, palestrar com Jesus, muito forte. E esse homem, ele não era discípulo. Ele não pregava. Ele só ouvia dizer de Jesus, mas ele não estava ainda no caminho. Vamos lá? Vamos onde nós parou, quem lembra? No 4. Pode ler, Inácio, no 4. Não, já leu o 4. Já leu? No 5. Agora é 5. Agora é 5. Tá ligadinha, Ana Clara. Lucas 19:5. Agora é no 5. Isso aí, Ana Clara. Me E ajudou. quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu Zaqueu e disse-lhe: desça depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esse é o tema. Uma visita que mudou a casa. Quem mudou a história de Zaqueu? Foi a visita de quem? Jesus. De Jesus. Ele pode ir hoje aí na tua casa. Através da tua fé. Ele pode ir na tua empresa, ele pode ir aí no teu carro, você dirigindo aí o Uber, ele pode ir aí. Só basta você crer e confiar. E quando Jesus falou isso, você imagina, todo mundo ali querendo a atenção de Jesus, Jesus chega assim, falou rasgadamente: Zaqueu, Desça depressa. desça depressa, porque hoje preciso ficar na tua casa. Zaqueu fez o quê? Desceu correndo. Desceu, ó, botou, ó, sebo na canela, rapidamente desceu, depressa, e recebeu ele com o quê? Com muita alegria. Com muita alegria. Olha só, tá vendo que quando a gente vem à casa de Deus, vem se dialogar com Ele, vem com a campanha da família, por isso que eu tô alegre. Porque eu tô no propósito, sei que Jesus está aqui, e eu não posso aceitar de entrar na presença do Senhor triste, gente. Não. Zaqueu foi alegre porque ele fez o que muitos ali não estavam fazendo, que é o quê? Subir numa árvore. Eu acredito que muitos aqui não fariam o que ele fez. Talvez ia ficar aí no meio da multidão ali querendo ver. Eu quero ver o Jesus, quero ver Jesus. Eu quero ali estar com ele. Vamos dar licença, eu quero ver Jesus. Jesus, já percebeu que quando você é quietinho, num lugar, aqueles bagunceiros, não sossega, mas ninguém, não é lembrado. O professor normalmente está de olho naquele que está observando, que está na visão, está chamando a atenção de estar ali, prestando atenção. Zaqueu estava prestando muita atenção, ele estava focado. Vamos lá? O que Jesus fez depois disso? Pediu para Zaqueu descer, paramos no 7, né? Isso, agora é 7. Todos o que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha o quê? Entrado na casa de um homem pecador. Mas Jesus não foi para falar com os pecadores? Tá vendo como é que hoje em dia as pessoas hoje fazem o contrário? E às vezes faz que nem essas pessoas aqui que estão murmurando. Nós que estamos aqui, nós que estamos tementes, o Senhor vai entrar numa casa de um pecador, um roubador de impostos, um 7-1.
Jesus veio para os perdidos. Você está perdido? Está sem Jesus? Está sem caminho, sem um propósito? Está sofrendo? É para você que Jesus veio. E Jesus ali não estava nem aí se estavam fazendo um biquinho, se estavam com cara feia, se estavam chateados. Ou não acontece isso? É na minha igreja, você não faz isso. Ali você não vai, mas ali você quer buscar Jesus. Gente, a pessoa tem que fazer a escolha dela. Sim. Como é que você vai em um lugar? Obrigado. Jesus foi ali, ele fez simplesmente o propósito, a fé de Zaqueu chamou a atenção. Sim. E ele não poderia deixar o Zaqueu sem o quê? Sem a resposta. Se Jesus também quisesse, poderia só o quê? Falar o nome dele, dar um tchau, dar um aperto de mão, um abraço. Vem aqui, Zaqueu, eu quero te dar um abraço. Sim. Não. Jesus mesmo se convidou de ir na casa dele. Então, Zaqueu não era discípulo, Zaqueu não era profeta. Zaqueu, na realidade, eu vou falar quem era. Zaqueu era uma pessoa que não era, ele não tinha nada em termos de fé em relação a aquela multidão que estavam falando. Ele não tinha andado com Jesus para pregar. Não. Zaqueu não tinha ainda passado nas águas. Não. Zaqueu, ele só ia cobrar Imposto. No dia de hoje as pessoas chamam, como é o nome? Agiota. Isso. E tudo é juro. E ela vai lá e recebe o dinheiro, pega o que ele emprestou, um juro em cima. Sim. E tá tudo ótimo. Ele não devolveu o que era de Deus, César o que era de César, de Deus o que era de Deus. Ele, na cabeça dele, o que ele estava fazendo era certo. Sim. Mas olha só depois dessa visita que fui lá na casa dele. Muito interessante isso aqui, viu? Vamos lá? Nós paramos. Quer que eu leia muito? Pode ler. Agora o Lucas 19, 8. E levantou-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenha defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Ou seja, 4 vezes. Continua? 9. E disse Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém? Você vê, imediatamente, pela fé dele, Jesus já disse bem claro que ele era um filho, um descendente de Abraão, e também que Jesus, que era o filho, que é filho de Deus, veio para salvar, não só, ali houve salvação, não só na vida de Zaqueu, não. Toda a família dele aceitaram Jesus Cristo. Amém. É assim que Jesus quer trabalhar na tua casa, na tua vida, no teu casamento, na sua família. Você que fala assim, minha mãe é meio difícil, hein? Meu pai, misericórdia de querer ir para a igreja, de querer ter vida com Deus. Se Deus trouxe você aqui e está fazendo você parar nesse vídeo, o que é impossível para Deus? Nada. Vamos lá? Vamos dar uma paradinha aí. Eu vou ir por onde estava escrito. Deixei aqui uma escrita dessa passagem que Deus me deu na madrugada. Amém. Amém? Amém. Essa passagem, ela é muito forte. Mas ele é forte para quem crê, né? Claro. Para quem não crê, vai ficar aí, ó, sempre reclamando no grupo de WhatsApp da família, virando piada. Todo mundo já sabe o seu problema, já sabe teu defeito, já sabe tua mania e não muda nada. Então, a gente vai poder fazer nada. O que me chamou a minha atenção foi sobre que Zaqueu, ele era rico,
mas ele era vazio. Ele tinha Riqueza. uma vida financeira legal, Sim. mas ele tinha Vazio. um problema, que ele tinha um vazio. Ele não estava satisfeito. Ele não era um homem resolvido. Jesus está querendo falar para você que ele pode resolver a tua história. Ele pode resolver a tua vida. Só depende de Você. Só depende de cada um de vocês, de cada um de nós. Aí, ó, o que veio também, quando eu falo da árvore, essa daqui, ó, hoje estamos na quinta, aqui, ó, foi 1, 2, 3, 4, hoje é a quinta. Para você ter uma árvore com a família no altar. Aí você fala assim, a árvore do Zaqueu deu certo. Ele subiu, né? E teve resposta. Tem árvores aí que há muito tempo não tem resposta. Não dá fruto. Às vezes nem a folha nasce. Já viu árvore que tá morta? Nunca, mas tem. Por que não tem resposta? Porque a pessoa não tá. A árvore ela precisa ser cultivada. Para uma árvore ser cultivada, ela precisa do quê, Ana Clara, no teu ponto de vista? Uma árvore precisa de quê? De água. Água? Ó, já disse tudo. A água precisa também do sol. Precisa de alguém que o trate. Bem, que ame ficar. Regando a terra, né? Aí, hoje, vamos lá. Como é que você é uma árvore, não busca a palavra, que é a água da vida, não busca ter um pastor, que é a pessoa que cuida da árvore, né? Que leva ali né? Jeita, se às vezes é para trocar de vaso, troca, às vezes troca de, né? Troca de terra. É um cuidado. Isso aí, às vezes, gera tempo. Sim. Aí, tem pessoas que falam que não precisa de ninguém. Você precisa de alguém, sim. Deixa de ser orgulhoso e orgulhosa. E nisso precisa de quê? Do solo, do sol. Precisa de palavras boas. Tem pessoas que têm costume de falar com a planta. Sim. E dá certo. Dá. Fizeram uma pesquisa aí de vasos diferenciados, botaram um arroz, um pouco de arroz aqui, um pouco de arroz. A pessoa falava só palavras negativas. A outra só palavras amorosas, positivas. E a outra não falava nada. Isso era todo dia. Mas o mesmo arroz, ou não sei se foi arroz ou foi feijão, acho que foi arroz. Tem aí no YouTube, se você pesquisar. O que era bem tratado, desenvolveu. Aquele que passava a palavra também, palavras firmes, desenvolveu. Sim. Mas aquele que só era palavras ruins, palavras amargas, morreu e mofou. Não fazia nada, não aconteceu nada. Não aconteceu nada, não gerou nada. Não desenvolveu em nada. Ficou ali só para falar que está ali. Não cresceu, não deu nenhum fruto, não desenvolveu. Então, nossas palavras precisam ter o quê? Palavras positivas. Palavras positivas. Porque a palavra tem poder. Sim. E nisso, o Zaqueu, ele tem uma ideia, uma direção do próprio Deus. Eu vou chamar a atenção de Jesus. O que você está fazendo para chamar a atenção de Jesus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Ele conseguiu levar Jesus na casa dele, gente. E a gente às vezes vai na casa de Jesus e não leva Jesus para nossa família, porque não dá testemunho. Temos que dar bom testemunho. Temos que dar testemunho. A nossa família tem que se sentir bem com a gente, conversando. Um dia desse aí, para não falar que tem mais ou menos 10 minutinhos, um dia desse aí não, foi hoje mesmo. Eu pedi para colocarem no papel quem sou eu. Aí escreveu ele um pouquinho, escreveu um pouquinho Ana Clara. E ali bateu.
E realmente eu gosto de cuidar das pessoas. Eu gosto de aconselhar, eu gosto de responsabilidade. Mas se nós não ter isso, fica muito difícil. Então às vezes nós precisa ser. Quantas vezes você foi teimoso e teve que mudar algumas coisas? Quantas vezes nós foi desobedientes, né? Fazemos por conta própria. E quebramos A cara no final. quebra a cara no final. Aí chamou a minha atenção também aqui. Vamos lá. Vai ter outra passagem, tá? Amém. Jesus, ele veio ao mundo para o quê? Para salvar, amém? Amém. Mas quem chamou a atenção de Jesus foi Zaqueu. Por isso que ele foi chamado pelo teu nome, pelo nome dele, Zaqueu. Então quer dizer que Jesus conhece cada nome. Você que tem complexo com o seu nome, olha, eu não gosto de ser chamado, eu não gosto do meu nome. Tem gente que é teu, não tem? Não, minha mãe deu um nome muito feio para mim. Mas Jesus vai te conhecer por esse nome. E agora? Para ser salvo, o livro da vida. Eu tinha esse problema, gente. Eu também tinha. Não é horrível? Eu não gosto de ser chamado de José. Porque logo José, né? Aquele tipo, né? Sei lá. É uma coisa meio esquisita. Aí você queria que fosse qualquer outro nome, menos o que você tem. Mas aqui, ó, Jesus mostrou a importância que tem o nosso nome. Ele chamou Zaqueu, imagine só, o Zaqueu achando que Jesus não sabia o nome dele. Jesus sabe o teu nome, tá? Jesus sabe o teu e sabe o meu. Ele vai chamar nós por nome. Muito bacana, hein? Então, ó, tenha orgulho, fica feliz pelo nome que você tem. Dá graças a Deus e quem deu. Se foi seu pai, se foi sua mãe, entendeu? Não fique com vergonha do seu nome, não. Se você tem vergonha de Jesus, do seu nome, você vai ficar muito difícil. E quando a pessoa troca de nome? Será que o outro nome fica no livro da vida ou não? Ó, quando a pessoa chamar ela pelo nome, você vê, Jesus vai chamar e você não vai querer, você simplesmente vai passar a tua vez para outro. Vai passar a tua vez, alguém vai passar. Não tem alguém que já furou fila aqui? Já. Alguém vai furar a tua vez. Então, você não vai querer falar, então próximo, vai para outro, porque, sinceramente, nós temos que ter o maior prazer. Sim. E eu fiquei buscando saber o significado do meu nome, o que significava meu nome, porque meu nome era Rosinete, até então eu não gostava. Eu não tenho esse problema, acho que a pessoa quer me chamar de Rose, amém, quer me chamar de Rosinete, amém, mas meu nome é Rosinete. Mas se quer chamar o de Nete também, não ligo. Antigamente eu chorava, Nete Bolete na escola. Estão rindo aqui de mim. Mas falavam mesmo, eu ficava querendo chorar. Mas agora, eu sei que Jesus me deu um propósito e eu sou uma pessoa completa e realizada para a honra e glória de Deus. Então eu não me preocupo com isso não, eu sou uma pessoa resolvida. Muito bem resolvida. Amém. Então isso é muito bom. Isso eu venci através da fé, porque eu tinha vergonha. Ó, gente, eu tinha uma vergonha não só do meu nome. Eu tinha vergonha, por exemplo, porque eu tinha cheio de reloginho na perna. Aí quando eu andava perto das pessoas, eu ia para trás das pessoas e acompanhava. A pessoa olhava para trás, como essa menina tá me seguindo. Aí eu esperava outra pessoa para mudar, para ficar andando atrás dela. Era coisa de doido. Às vezes para ir pro lote 15, para a feira. Porque eu tinha a impressão que quem olhasse para minha perna ia fazer algum comentário ou rir. Porque além de eu achava a minha perna feia, era cheia de reloginho. E na escola ficava, que horas tem? Pergunta pra... E eu não usava nem relógio, já para não ficarem de abuso. Mas não adiantava. Sempre tinha uma gracinha. Então, eu fiquei um bom tempo. O que fez eu vencer foi através da fé. Jesus veio fazer morada através do Espírito Santo dentro de mim. Assim como fez na vida de Zaqueu, ele começou a fazer na minha vida. Então ele restaurou o meu pensamento. Tem gente que tem complexo de tirar foto.
tem complexo de aparecer em câmera. Ela Sim. tem complexo. Mas não é uma coisa, é porque ela é mentira. Não é, gente. É com o tempo. Até ela entrar naquele processo de vida nova, história nova, é recomeço. Recomeço assusta, né? É como se fosse a fase da lagarta se transformando em borboleta. Isso aí tem um processo. É um processo. E ninguém pode mexer, não. Ninguém pode mexer. Se você querer ajudar uma pessoa que está ali no processo dela, você vai atrapalhar o processo que Deus está fazendo. Deixa ela saber que ela está sendo mudada aos pouquinhos. Vai ter dificuldade, Sim. vai ter... Porque às vezes tem pessoas que ela sai do propósito porque você tenta ajudar e termina a pessoa saindo do propósito na desobediência, desanima, deixa de buscar, deixa de sonhar e sai da presença, porque você tirou ela da onde não era para ter tirado. Tem pessoas que ela tem que passar por aquilo ali. Uma luta, um deserto, entendeu? Ela tem que desenvolver nos pensamentos. Sim. Qual tem sido os teus pensamentos? Aí você tem que ver se o teu pensamento tá bom ou se tá ruim. Não tá ruim. O pensamento tá bom? Tá? Tá bom? Tá. O meu tá bom. Tô dormindo bem, tô acordando bem. Só tô comendo menos. Mas é bom. Tem que comer menos, porque senão dá ruim. Vai ficar acima do peso dá ruim. Diz que a ansiedade dá fome, é verdade isso? Dá, eu sou prova. É? Mas é de comida ou doce? Depende, né? Os dois? O meu dava os dois. Eu sentia vontade de comer doce por causa do processo do açúcar do meu corpo. Sério? Sério. Eu gostava muito de comer doce e comer. E como é que tu fez pra começar a mudar? Como é que eu fiz? É. Depois que eu saí do meu antigo trabalho, eu comecei a me estabilizar por causa... Em oração, uma coisa que tu Sim. fez. Sim, eu comecei a frequentar a igreja, pessoal. Aí ele foi me policiando. Aí eu comecei a diminuir aquilo que me incomodava. Interessante isso. Aí, mas foi no dia próximo. Foi rápido a mudança? Não, foi um processo que eu tive. Dava vontade de comer doce ainda, mas só que eu comecei a ter um domínio próprio, vamos dizer assim. Eu comecei a me educar. Aí eu falei, gente, eu tenho que parar de comer doce. E as pessoas te davam? E as pessoas me davam. Esse cara dava doce. Pum, me dava doce. Na verdade, isso já tinha virado um vício, né? Já tinha virado um Zaqueu vício. era dinheiro, o dele era doce. O meu era doce e comida. Comida também? Principalmente salgado. Salgado tipo frito, coxinha. E tu é o quê? É comida também? Doce? Pudim? Comida. Tá vendo? E tudo que é em excesso faz mal. Tudo na vida tem que ter um equilíbrio. E uma coisa também super interessante foi a questão das cores. Porque onde que eu trabalhava, a cor era amarelo e vermelho. Juntando essas duas cores, você sente fome. Entendi. É por isso que o McDonald's é amarelo e vermelho, porque você olha para aquilo dali e você sente vontade de querer comer. Eu tô observando isso aqui na igreja, né, Clara? E Inácio. Depois que eu comecei a colocar a parede vermelha e amarela, as crianças estão mais agitadas. Estão mais agitadas e estão querendo mais. É? Aí terça-feira, quero mais, tia. Não, tia, quero ir embora não. E uma agitação só. É verdade. A cor influencia. Aí, influencia, não é só, fica falando que é emoção e é espiritual, não. Isso também tem que ter um equilíbrio por aí, amém? Eu vou começar a mudar aqui algumas coisas aqui. eu vou mudar, sério, agora eu dei uma olhada assim, eu falei, tem a ver. Tem tudo a ver. Eu comecei 2 terça-feiras que foi aqui embaixo, eu percebi que as crianças estavam muito mais agitadas. E tinha pouca. E lá em cima tinha mais, e na terça aqui tinha menos, e estavam todo mundo com fome.
Era desse jeito. Vamos lá. No versículo aí, Ana Clara, dá uma pausa aí, uma lida novamente, do versículo que fala de Zaqueu, acho que é no 8, que ele recebeu Jesus, foi com alegria. Dá uma olhada aí pra mim. Onde que é? Zaqueu, ele recebeu o Senhor com alegria. Aí mesmo, nessa passagem que nós estamos lendo. É no 6. Não, é no 6? Dá uma lida pra mim aí. Eu? É? Zaqueu desceu depressa ao recebê-lo na sua casa com muita alegria. Isso aí. Isso aqui também chamou minha atenção. Eu dei uma pausada aqui, ó. Quer ver? Por que Zaqueu ele recebeu o Senhor com alegria? Porque ele estava já em busca de mudança. Ele já queria mudar de vida, mas ele não sabia Como? É uma pessoa fala, poxa, eu queria uma mudança, minha vida está muito rotineira, tudo é a mesma coisa, mesma coisa. Já passou por isso? Mesma Já. coisa, entra mês, já entra outro, entra e o ano acaba, sempre a mesma coisa. Eu acredito que era assim que ele se sentia, um tédio. Ele sentia a vida dele um tédio. Não é bom não, né? Quando a pessoa sente a vida um tédio. Não. É horrível, né? Aí entra outros problemas emocionais também. Exatamente. E Zaqueu aqui, ele mostrou que quando Jesus falou, ele ficou tão alegre que ele dividiu imediatamente aquela alegria para a família dele. Ó, Zaqueu recebeu com alegria e decidiu mudar de vida. Uma aplicação bem clara aqui, ó. Quando a família abre a porta, presta atenção, quando a sua família abre a porta para Jesus, como é que uma família pode abrir a porta? Uma pessoa pode abrir a porta. Vamos lá? A porta do teu coração é quando você perdoa, quando você passa a buscar um arrependimento. Zaqueu aqui entrou dentro dele, ele abriu a porta para querer imediatamente uma mudança, ele se arrependeu. Como é que ele mostrou que ele estava arrependido, Inácio? Como é que ele Ele provou ali para Jesus que ele estava arrependido. Tá bem aqui, ó, tá no 8. Isso. Aqui, ó, levanta-se Zaqueu, disse Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu retribuo 4 vezes mais. Tá vendo? Ali já foi um arrependimento. Tá vendo que arrependimento não é só abraço? Não é só palavras? É atitude. É atitude. Ele mostrou aqui, ele confessou para Jesus na hora. Não, eu quero devolver o que eu peguei. Sim. Eu quero devolver de que eu estava roubando. Não estava roubando. Eu não estava fazendo certo, não. E ali, imediato... Gente, essa pregação é uma pregação muito linda. Que ele não andava com ele, não era discípulo, mas ele teve um temor tão grande de levar Jesus, não só para a vida dele, mas também para toda a família. E Jesus quer fazer isso hoje na tua casa, na tua família. Ó, então, Inácio acertou. Foi quando ele quando ele se arrependeu, foi quando ele pediu para que ali desse a metade dos bens para todas aquelas pessoas que estavam pobres. Você imagina quem estava ali apertando Jesus ali, ó? Aquela multidão ali, tu acredita que tinha mais gente rica de que tinha mais gente mais o quê? Mais pobre. Mais pobre. Tinha gente pra caramba para ele devolver o dinheiro. Oh. Porque ó, a multidão estava o quê? Apertando Jesus. E ele mandou ali, em outras palavras, a missão. Jesus chegar, ó, olha, em outras palavras, vamos falar um provérbio daqui de 2025. Olha, pessoal, tem um homem aqui que está devolvendo tudo que ele pegou. Vocês que estão aqui conhecem ele, Zaqueu? Ele está devolvendo o que ele pegou de vocês. Ele está dizendo que ele botou aqui 4 vezes, não foi? Foi. 4 vezes. Restitui 4 vezes. Sinal que ele tinha dinheiro pra caramba. Oh. Tá vendo? E quando a pessoa tem o dinheiro, o coração no dinheiro, seja lá o que for, quando ela se arrepende, ela desapega.
a pessoa tem uma mudança de dentro para fora. Eu acho que não tinha um homem ali mais apegado a dinheiro que nem Zaqueu. Mas porque ele era cobrador de imposto. Exatamente. Então vamos lá? Vamos. Ó, Zaqueu se arrependeu, chegou-se a devolver o que roubou e cuidou muito bem dos pobres, porque ele pediu para dividir para os pobres. Ele não pediu para dividir para as pessoas bem de vida, não, para os pobres. Amém? Amém. Esse é o nosso chamado. Ali no termo do versículo 9, nos dias de hoje, a salvação é para toda a casa, mas nem todos querem o quê? Ser Jesus. salvo. Ali, não só Zaqueu aceitou a visita de Jesus, como toda a família dele abriu o coração à oportunidade de o quê? De mudança. Jesus reinar na casa ali, fazer morada na vida de cada um deles. Ó, a salvação veio. Aqui houve transformação na vida de um pai, na vida de uma mãe, na vida do filho. Houve um impacto, foi todos impactados com a presença de Deus, porque Jesus foi lá para salvar. E Zaqueu já tinha entendido que não era só ele que ia ser cheio. Quando Jesus falou assim, hoje eu quero estar, ele foi lá e foi organizar um banquete lá para Jesus. Sim. Gente, peraí. A gente fica feliz quando é uma boa visita na nossa casa. Sim. Eu vou dar 2 dicas aqui, tá? Pra você que tá aí do outro lado, pra vocês que estão aqui me assistindo. Gente, é muito bom a gente cuidar bem da visita. Sim. Né? Eu concordo de você, né? Fazer um banquete, fazer uma mesa bonita de café da manhã. Mas olha, às vezes você faz isso com um estranho, né? Não foi o caso de Zaqueu, já que eu fiz para Jesus. Mas tem gente que deixa de fazer, dar o melhor pro seu filho. Não, o melhor caneca, a melhor taça, o melhor prato é para visita. Você tem que ser de prático. A melhor toalha é para visita. Você pode ser isso aqui mesmo, esse pano aqui mesmo. Tem gente que ela dá o melhor para as visitas do que a própria casa, a própria família. Aí quando a criança cresce, ainda pega aquela mania, Um ranço. pega uma mania Dos dos pais. pais e vai da mesma coisa e vai passando de Geração em geração. Gente, não, se eu tenho o melhor, eu tenho o melhor aqui, né? Claro que vai usufruir primeiro somos nós, que é da casa, concorda? É nós que temos que usar primeiro, comer. Mas como é que pode? Eu vou fazer uma lasanha, vou deixar só para as visitas comer e eu vou comer o miojo. Meu filho vai comer o miojo. E olha o trabalho, Isso é justo? que teve para fazer a lasanha. Mas tem gente que faz isso. O suquinho inferior é para os filhos. Às vezes até para o marido, mas para a amiga é um refrigerante muito do bom. Um suco natural. Coca-Cola. Dá o melhor. Às vezes nem pode, nem tem condição. Mas faz aquela frente, né? Às vezes faz um churrasco sem condição nenhuma. Chega na semana, tá comendo ovo. Às vezes não tem dia nem de passagem para ir para o trabalho no dia seguinte. Mas mostra ali algo que não tem. Por que não fez para sua família? Para quem está contigo no momento bom e no momento ruim. Em todos os momentos tá ali, ó. Sentando num sofá, às vezes furado. Tá ali. Não é, gente? É verdade. Tem gente que ela quer mostrar uma realeza pros outros. Mas quem tá com ela no deserto, ela não valoriza. Valoriza mais quem tá fora. Quem às vezes aparece uma vez no ano na sua casa. Não dá importância, não liga, não pergunta se você tá bem, se tá precisando de um remédio. Mas quem é que tá do seu lado, dia a dia, você o despreza. Você não tem ouvido para ouvir o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu esposo. Tem uma paciência com o filho dos outros, com o marido dos outros, com o vizinho, com todo mundo, menos com o que está dentro da sua casa. Tem gente assim ou não tem, gente? Tem. Eu estou lhe dando uma orientação, não faça isso. Cuide primeiro da sua casa. Dê o melhor para o seu filho. Às vezes você tira da boca do seu filho e seu filho fica ali, às vezes,
sem entender. E um dia, lá na frente, ele vai dizer: a senhora tinha, mas não dava. O senhor tinha e não me dava. Isso não estou falando só de objeto, né, de comida não, tá? Às vezes um abraço, uma atenção, um bom papo, um ouvido para ouvir. Tá bacana, hein? O estudo hoje tá benção, né? Ô, brother. Vamos lá? Vamos. Aí aqui fala aqui também, que me chamou minha atenção, ó, lá em... Para Jesus existe pessoa perto e pessoa longe? Seja sincero e sincero. Se existe Para Jesus, para ele querer ir na sua casa, na sua vida, quem está perto ou quem está longe, o que chama a atenção de Jesus? É um perfume, é uma roupa, é o quê? Primeiramente, o que chama a atenção de Jesus, primeiramente, é fé, né? Porque sem fé é impossível agradar a Deus, porque até a palavra diz, sem fé é impossível me agradar. E segundo, eu acho que é a sinceridade. Foi o que Zaqueu fez, né? E o terceiro é a fidelidade. Precisa ser fiel. E ali, eu acredito que ali ele passou até a ser um ofertante, ele Sim. mudou tudo. Mudou. A trajetória dele mudou por completo, gente. E é o que o Inácio está falando, é realidade. Tem pessoa que ela acha para chamar a atenção da outra, é objeto, né? Não, é sinceridade. Olha, vou ser sincera, a igreja aqui é muito simples mesmo, mas eu creio que Deus vai fazer um milagre. Mas tem amor, tem fé, tem dedicação, tem sacrifício. As pessoas que vêm sabem que é amada. Então ela vai e volta. Agora tem gente que vai num palácio, uma igreja aí super, mas não está tendo a presença, não tem ali uma pessoa de oração, uma pessoa de jejum. E às vezes a pessoa entra e sai do mesmo jeito ou pior. Porque às vezes os olhares de julgação é tão grande porque a outra está de chinelo, porque a outra está... Não é? Gente, é desconfortável você ir em um lugar e todo mundo fica olhando você de cima a baixo. Gente, é desconfortável demais. E isso faz muitas pessoas se afastarem. Quantas pessoas hoje na igreja estão afastadas da presença por causa ela se sentiu o quê? Excluída. Ela não ficou à vontade. Na verdade, ela se sentiu constrangida pelos olhares que ela percebe que é para ela. E na igreja não é um desfile de moda. Nós temos que se vestir, temos que calçar, mas não desfazer da pessoa. Eu conheci uma pessoa esses dias muito bem, como é que se fala? A palavra... como é que se fala? Bem vestida? Não é só bem vestida, não. Em termos de nível, tem pessoas que é classe baixa, Classe média e classe alta. e classe alta. Classe alta. Mas uma humildade, um coração muito respeitoso, honroso. Simplicidade pura. Porque a simplicidade não está no que você se veste, suas atitudes mostram se você é honesto. Tem gente que não tem nada e é orgulhosa. Tudo para ela e passa na cara, joga na cara o que dá. Isso machuca as pessoas. Ou não? Machuca ou não machuca? Machuca. Tem gente que machuca. Ainda mais se estiver chateada. Eu te dei isso. Eu te dei aquilo. Gente, o que se dá não precisa você ficar falando. Ou então a pessoa fala assim, você só conseguiu essa coisa porque eu te ajudei. Eu te ajudei. Se não fosse eu, você não seria nada. Aí isso acaba com o emocional da pessoa. Então, se você está fazendo isso, mãe, pai, jogando no rosto do seu filho, da sua filha, que é você que cuida, é você que faz, é você que dá, é você que resolve, você deixa entender que todo mundo ali é um imprestável. Sim. E isso machuca. Se você tem esse hábito, para, pelo amor do Senhor Jesus. Por
Porque assim, se eu não quero que faça comigo, eu não vou fazer com ninguém. Sim. Pensa se você está fazendo isso com alguém, pensa fazendo com você. Aí a ficha vai cair. Se coloca no lugar da pessoa, para você ver se isso é bom Ou ruim. ou ruim. Você vai ter certeza que não é bom. Porque vai machucar. Então tem pessoas que, às vezes até cristão, tá? Sim. Às vezes vai até a igreja, mas ofende os outros. E isso não agrada a Jesus. Você imagina se Jesus falasse, eu vou entrar na casa de um ladrão nada? Jesus foi lá. E olha o que aconteceu. Que coisa linda, né? O extraordinário de Cristo. Aí diz assim, ó. Lá no... Pra gente terminar aqui essa parte, passar para outra. Eu gostaria que você visse lá no versículo 9, que está dizendo aqui o entendimento. Leia o 9 para mim, versículo 9. Eu? Uhum. Então Jesus disse, hoje a salvação entrou nesta casa, pois este homem também é descendente de Abraão. Uhum. Ali deixou claro que Zaqueu mudou toda a história dele a partir daquele momento. Da família. E da família dele. Quando Jesus entra na casa, ele muda tudo. Como está dizendo no tema, uma visita mudou a casa. Quando Jesus ele entra em uma casa, ele muda o cenário, ele transforma a vida, ele transforma o coração, ele transforma a mente, ele transforma caráter, ele transforma a pessoa. Mas a pessoa precisa o quê? Deixar também. Deixar. Alguém pode mudar se ela não quer? Não. Em nenhum sentido? Nem dando um jeitinho? Não. Não. Por quê? Porque a pessoa vai estar lá se esforçando para ajudar e a pessoa vai estar ignorando, então a outra pessoa não vai mais querer, já que ela não quer ajuda. Show. Isso é muito importante. Tá vendo? E a família de Zaqueu estava igual ele, estava querendo mudança. Porque se não quisesse, não ia acontecer nada. Então, aqui está dizendo que Deus foi, transformou a família de Zaqueu, foi tocado também no coração da família, porque o coração de Zaqueu estava aberto. E hoje a gente vamos aprender aqui, o que vai deixar claro aqui, que quando a pessoa ela abre a chave do coração dela, está querendo dizer, Jesus, ele é a porta, amém? Sim. Para Jesus entrar, precisa o quê? O que ele faz primeiro? Bate. Ele bate. Ele entra esforçado? Não. Obrigado? Não. Ele faz o quê? Bate. E pede, né? E pede. E o mal? O mal já chega já rasgando tudo, já bagunça, detona A mente a mente. conturbado, né? Sim. Emocionalmente fica abalado. Sim. Pesadelo, insônia, raiva, tudo junto e misturado. E ele não pede permissão. Por quê? Porque ele já é um maligno. O Zaqueu, ele permitiu. Quando ele subiu na árvore, ele mostrou para Jesus que queria fazer e ser diferente. Mudança. Ele queria mudança. Então, como a Ana Clara acabou de falar, que quando alguém não quer, ela não muda. Talvez você está aí, agora eu vou falar. Talvez você está aí já há um tempão querendo mudar a cabeça de alguém. Mas vou falar a realidade. Se ela não quer, não vai conseguir. Aí você fala assim, mas ela não vai à igreja? Mas olha, para isso você tem que pedir a Deus para que o espírito de arrependimento venha sobre a vida daquela pessoa e ela permitir se arrepender. Agora, não é você que vai querer mudar aquela pessoa. Aquela pessoa tem que cair em si e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de mudança. Porque assim foi comigo, foi com o Inácio.
fica na cara. Às vezes usa alguém para te convidar para a igreja, alguém te chama para um culto, alguém te chama para poder ir ali, às vezes uma oração na praça. Às vezes te dá um folheto ali, já é Jesus fazendo a obra. Sim. Aí você pode dizer um não Ou um sim. ou um sim. Mas quanto tempo você vai ficar dando um sim que Jesus está à porta? Jesus está vindo e esse é o momento de nós deixar a chave cair. E qual é a chave cair? Abrir teu coração e falar, não, Jesus, vou parar de ser orgulhoso, vou parar de ser prepotente, vou parar de querer agir por conta própria. Eu preciso e dependo do Senhor. Me ajuda aí, porque meu casamento está destruído, minha vida está destruída, estou me acabando na cachaça, estou me acabando emocionalmente, eu tenho andado só com raiva, tenho andado ansioso, estou querendo desaparecer de casa. Eu estou uma pessoa perdida, que nem Zaqueu, mas eu quero essa oportunidade. E a oportunidade vai ser agora. Vou estar fazendo uma oração objetiva, até aqui falou o Senhor. Não adianta eu querer, vou pegar mais outra passagem. Jesus já quer falar só sobre isso aqui mesmo. Aí você vai falar assim, mas pastora, eu tenho dificuldade de ouvir as pessoas, eu sou inquieta. Eu não gosto de ouvir, eu gosto que alguém me ouça. Então fica complicado. Você quer ser ouvido, mas não quer ouvir. Você quer falar, mas não quer deixar a outra falar. Tem que ter um empoderamento, tem que medir tipo na balança. Enquanto que um fala, outro escuta. E quando que o outro escuta, tipo, o outro tem A minha mãe dizia, abaixa a orelha. Quando fala... E quando todo mundo quer falar, dá ruim. Aí fica várias vozes ao mesmo tempo. Porque tem pessoa que não gosta de ouvir, não. Não. Entende? Ela só quer falar. Só. Mas se você falar, aí já fica a cara feia. Mas ela falou tudo que não era pra falar. Aí quando você vai falar, aí você tá me ofendendo. Mas ela já ofendeu todo mundo. Porque uma palavra mal dada não volta atrás. É como uma flecha, né? Sim. Lançou, não tem como voltar atrás. Não tem como voltar atrás. Então se você tá aí, tá brigada com seu esposo, tá brigada com a mãe, faz as pazes. Tá brigado com o seu próprio esposo, com a sua esposa, com a sua filha. Façam as pazes. E quem tá brigado também com Deus também faz as pazes com ele. Principalmente. Volte quanto há tempo. Gente, agora eu vou perguntar aqui o Inácio. Inácio, quando você fez as pazes com Jesus, como é que foi, Inácio? Fala um pouco pra gente. Quando eu fiz as pazes com Deus? É fácil? Não é fácil. Primeiro, você tem que abrir mão do seu eu. Abrir mão do eu. E deixar Deus te moldar. Vamos dizer assim, você é como se fosse um barro, né? E ele é o olheiro, né? Tipo, vai lá e ele vai te moldando. Ele vai te aos pouquinhos. Não é da noite pro dia. É um processo que você tem que passar para você começar a se estruturar. E muita humildade, ser humilde, né? E você tem que aceitar deixar ser mudado também. Porque quando que não quer ser mudado, não tem... Nada dá certo. Tua vida sentimental é fracasso, tua vida financeira é um fracasso e tua vida espiritual é como se fosse um navio, tipo, tentando afundar, você tá afundando, e você tenta... E depois disso você afunda junto com o barco. Tá vendo? Então, tá vendo uma experiência vivida que tá aí até hoje aí em busca dia a dia, né? Porque cada dia nós temos que mudar um pouco, cada dia buscar diferenciar, vencer os obstáculos e só através da fé. Terminamos aqui o estudo da palavra hoje da família e daqui a pouco a gente vai fazer uma oração. Até a próxima.